Olá! Você sabia que cerca aí de 50 a 70% das pessoas que estão em processo de recolocação no mercado ou de transição de carreira, que querem mudar de uma empresa ou de um trabalho para outro, estão hoje vivendo uma situação que a gente chama de looping, de autossabotagem? Você já ouviu falar disso? Talvez você esteja vivendo esse mesmo processo. E o que acontece? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu vou te ajudar a entender melhor se esse é o seu caso. Eu sou Silvia Miceli, mentora, coach de transformação, criadora do Método Uno de Desenvolvimento Humano Integral. E eu tenho ajudado pessoas, profissionais, líderes há mais de 10 anos a se reencontrarem, se reconectarem, se transformarem e alcançarem os resultados que desejam, que realmente fazem sentido para as suas vidas. Então vamos lá. O que significa esse looping de autossabotagem que eu comentei? Esses profissionais, eles se encontram há algum tempo perseguindo esses determinados objetivos, ou a recolocação no mercado, ou a mudança de empresa. Eles querem talvez mudar para uma outra empresa ou para um outro tipo de trabalho, onde eles se sintam mais realizados e felizes, onde aquilo faça mais sentido para eles. Só que eles vêm tentando e realizando as mesmas ações por diversas vezes e não estão conseguindo ter os resultados. E o que acontece? Quando você age, quando você faz, quando você vai lá no mercado, toma as atitudes, tem a expectativa, mas não tem o retorno da maneira com que você espera, naturalmente o nosso grau de convicção diminui. Isso é natural. Porém, o que acontece? Tudo depende da perspectiva com relação ao que é o resultado, o que é o erro, ou principalmente que outras perspectivas eu tenho, que outras estratégias eu posso ter. As pessoas que se encontram nesse processo, elas fazem e não vão tendo resultado e a sua convicção vai caindo. Naturalmente, elas passam a viver um estado de ansiedade, um estado emocional, vamos dizer assim, prejudicial para aquilo que elas querem fazer, um estado que draga a sua energia e a sua criatividade. E aí, o que acontece? Elas não conseguem enxergar outras perspectivas, outras estratégias, outros caminhos alternativos. E geralmente elas se encontram em processos de dualidade. Elas se colocam no que eu chamo de uma sinuca de bico. Ou eu consigo este trabalho, ou é um desespero total. Ou eu mando o currículo dessa forma e alguém me liga e me contacta, ou eu nunca vou mudar de emprego, ou nunca vou me recolocar. Então, essa é uma situação de dualidade, de sinuca de bico que elas se colocam. E ao viver isso intensamente, né, e por vezes isso se repetindo, o que acontece? O seu estado emocional vai se agravando e elas vão entrando naquele looping negativo, esse looping de autossabotagem, porque elas repetem isso para si mesmas e elas não veem saída, né? E é isso que está acontecendo e que tem atrapalhado muitas pessoas que passam aqui comigo nos processos de coaching e mentoria com esses objetivos de recolocação ou de transição profissional. Mas a boa notícia é que isso tem sim saída, né? Tem uma outra forma de encarar e tem uma outra forma de lidar com isso. Não dá pra gente fazer isso em alguns minutos aqui nesse vídeo, mas eu vou te dar algumas dicas, tá? Quanto mais você se colocar e pensar da mesma forma para fazer as mesmas coisas, o que você imagina? Você vai ter os mesmos resultados, não é assim? Primeira coisa, eu queria que você, para te dar uma dica, né, para te ajudar a sair desse estado, eu queria que você se sentasse com calma, respirasse fundo, usasse um pouquinho da sua inteligência corporal, da sua fisiologia, para você o quê? Se acalmar. Então você senta, respira fundo, algumas vezes, alguns minutinhos, e deixa aí essa cascata fisiológica te ajudar. O sistema nervoso nosso autônomo, ele tem um mecanismo de calmante natural. Então, quando você respira fundo, você ativa esse calmante natural do seu corpo. Então, isso vai te ajudar ao quê? A ter mais serenidade. Feito isso, você mais tranquilo, mais sereno, você vai começar
a olhar outras perspectivas. Ao invés de repetir para você mesmo, eu já fiz tudo, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo e nada dá certo, eu estou fazendo e não está adiantando. E esse tipo de diálogo interno, que na verdade te reforça essa situação de sinuca de bico, de dualidade que a gente comentou, e aumenta a sua ansiedade, você vai trocar esse seu diálogo interno. Né? Então, respira fundo, se acalma e começa a trocar. Toda vez que esse diálogo vier, que essas falas vierem aí na sua mente, o que você vai dizer? Você pode trocar por alguma coisa do tipo: bom, eu tenho feito isto. O que mais eu posso fazer para gerar os resultados que eu quero, para me aproximar daquilo que eu desejo? Que outras ações, o que será que eu não estou vendo e que eu posso fazer para gerar novos resultados? Então você vai começando a falar com você mesmo e se perguntar, ao invés de quê? De afirmar negativamente: eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu faço e nada dá certo. Então você vai o quê? Tornar essa afirmação negativa um questionamento, uma pergunta que te leva a uma ação, né? Uma pergunta que abre as tuas perspectivas e não que te fecha mais ainda naquela dualidade tóxica que a gente comentou. Isso é só para começar o processo, tá? É uma pequena dica que eu vou te dar e que eu já estou te dando e que vai sim te ajudar a começar esse processo. E se você quiser, a gente vai junto, a fundo, trabalhar essa sua autossabotagem para você sair desse processo tóxico e negativo e que com certeza está sendo uma das principais questões para que você não consiga ver novas possibilidades, agir de forma diferente do que você vem fazendo e aí sim conseguir os resultados que você quer. Existem milhares aí de coisas que a gente vai trabalhar, que a gente pode trabalhar para te ajudar. Esse é um processo que está aí no centro desse problema e dessa questão das pessoas que não estão conseguindo se recolocarem ou mudarem de carreira e que vem o quê? Cada vez mais se frustrando e aí elas afundam nesse loop. Bora lá, gente, vamos sair disso. Começa com esse exercício que eu coloquei e se você quiser comentar ou tiver mais perguntas ou quiser entender como é que funcionaria um trabalho efetivo para a recolocação profissional, para você sair desse processo ou para você fazer um salto de carreira, entre em contato comigo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu te aguardo e eu espero que essas dicas já contribuam para o seu processo de transformação. Um grande abraço!